Olá, minhas queridas, tudo bem? Dando continuidade à nossa série sobre sentimentos e emoções tóxicas, hoje a gente vai falar sobre culpa e remorso. No entanto, com um olhar um pouco mais diferente do que a gente já tinha tratado antes. A culpa e o remorso, eles são sentimentos muito similares, né? Geralmente eles caminham junto, mas existe uma diferença entre um e outro. O ponto que eu gostaria de abordar aqui com vocês é diferente. Como a gente consegue lidar com os nossos próprios erros, com as nossas próprias falhas, e no que a culpa e o remorso contribuem ou atrapalha para isso. Então vamos lá, culpa, o que é culpa? A culpa ela é consciência, né? Ela é a consciência e também a responsabilidade da gente admitir que cometeu alguma falha, algo repreensível. No entanto, a culpa ela também gera peso, acusação, né? De certa forma, até conformismo, né? A culpa, ela é responsável por te deixar mais naquele estado de peso, tipo, ai... E às vezes conformismo, eu sou assim mesmo, eu não presto pra nada, eu não faço nada certo. Esse é o lado negativo da culpa. Qual que é a diferença entre culpa e remorso? Remorso é quando, além dessa consciência, desse sentimento de que eu fiz alguma coisa errada, também fica aquela necessidade de que eu tenho que pagar por isso. Então, o remorso ele traz aquela característica da pessoa ficar se martirizando, né? Tentar ficar procurando uma penitência. Não, mas eu tenho que pagar por isso, eu tenho que pagar por isso. E nesse sentido é muito negativo também. Como é que eu posso lidar então com os erros que eu cometi? Primeiro, aceite, você não é perfeito. Né? Em Romanos 7, no versículo 18 e 19, diz assim: Paulo fala: Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita nem bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, eu quero fazer o bem, não porém o efetuá-lo, né? Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço, né? Na verdade, ninguém é perfeito, né? Todos nós estamos sujeitos a cometer falhas e a gente precisa olhar para nós, né? Nesse sentido da imperfeição e aceitar, saber que nós somos todos fadados a cometer erro enquanto estivermos aqui. Como Paulo fala, né? Por que é importante a gente aceitar esse fato? Para ficar assim e pronto, acabou? Não. Para a gente saber que o nosso aprimoramento é constante, nosso aprimoramento é diário e ele vai acontecer durante todo o decorrer da nossa vida, né? A gente não pode dar um foco absurdo para o erro, diminuindo, né, a redenção, o perdão, que é o nosso próximo ponto, né? Tire uma lição do que aconteceu. Romanos 8, versículo 28 também fala: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas são todas as coisas, e inclui as nossas falhas também, vamos tirar lições disso. Muitas vezes a gente fica fechado na culpa e não pensa no que a gente poderia ter feito de diferente. A gente não vai atrás do pedido de perdão, a gente só fica se fechando naquilo, se autocomiserando. E há coisas que podem ser feitas, tire uma lição disso, né? Vá atrás, repare, né? A gente tem o exemplo aí de José, que ele fala, né, para os irmãos dele que agiram com tamanha injustiça, Deus transformou esse mal em bem. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Terceiro ponto, aceite o perdão e a graça de Deus, né? Esses dois sentimentos, eles já agiram em conformidade para que você reconheça o seu erro, agora aceite o perdão de Deus, né? Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você já recebeu esse perdão, aceite. Filipenses 3,12, Paulo fala, né? Uma coisa eu faço, eu deixo as coisas que para trás ficam e avanço para as que diante de mim estão. Deus não nos deixou só com a culpa, né? Ele também traz perdão. Deus é Deus de toda restauração. Você não precisa ficar afundado nessa culpa, nesse remorso. Você pode usar isso ao seu favor
para aceitar mais o ser falho que você é, o ser falho que nós somos, para tirar uma lição do que aconteceu e para aceitar o perdão e a graça de Deus. Essa é a reflexão que eu trago para vocês hoje e logo mais a gente tem o nosso papo. Um beijão!